Olá a todos, eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. Eu estou aqui com a Pilar Lacerda, diretora da Fundação SM. Bem-vinda, Pilar. Obrigada, Beatriz. Bom te ver. Saudades, tudo à distância agora, mas bom ver você. Bom mesmo. Hoje nós vamos falar sobre educação integral neste momento em que vivemos os efeitos da pandemia do coronavírus. A nossa discussão de hoje vai ser um aquecimento de um grande evento que a Fundação SM está preparando para amanhã. Será a sexta edição do CIEI, o Seminário Internacional de Educação Integral, que ocorre neste ano, dia 19 de maio, amanhã, e será transmitida à distância. O tema do evento é Como ensinar e aprender neste período de pandemia, qual o papel da educação integral. A Pilar vai falar mais para a gente sobre esse assunto, mas também fica o nosso incentivo do Conviva para que todos participem. E você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município você está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Veja que estamos, eu e a Pilar, em nossas casas, respeitando o isolamento social exigido agora. Esperamos que vocês estejam bem e que aproveitem a transmissão nesse novo formato. Isso aí, Pilar, você está num lindo cenário. Já gostei da sua casa. Venha, um dia nos encontraremos aqui pessoalmente. Isso aí. Então, vamos começar. Eu falei um pouquinho sobre o Seminário Internacional de Educação Integral, mas queria, por favor, que você nos desse mais detalhes sobre a programação, o horário e de que forma que as pessoas podem acompanhar o CIEI, por favor. E enquanto você fala, a gente vai mostrar duas imagens com informações sobre os participantes e sobre a transmissão. O CIEI, que todo ano acontece de maneira presencial, acontece já há 6 anos em São Paulo, na cidade de São Paulo. Esse ano, pela pandemia, pela necessidade do isolamento, nós resolvemos fazer por meio digital. Então, amanhã, a partir das 4 horas da tarde até às 6, de 16 às 18, pela plataforma do YouTube da Fundação SM ou pelo Facebook, nós faremos uma discussão e a gente resolveu ir escutar quem está na ponta. Então, gravamos depoimentos de mais de 20 estudantes, professores, diretores, secretários municipais, para falarem como estão enfrentando, como estão vivendo essa pandemia, como é que está, qual é a facilidade para trabalhar online ou não. E depois que apresentarmos os vídeos, nós dividimos os vídeos em 3 partes, eu vou mediar a conversa com a Ana Helena Altenfelder, a Lelê, que é a diretora executiva do SEMPEC, com a Tereza Pérez, que é a diretora do SEDAC, a Comunidade Educativa, e a Natasha Costa, que é a diretora do Cidade Escola Aprendiz, e também coordena o Centro de Referência em Educação Integral. E nós vamos conversar sobre isso, assim, quais as dificuldades, quais os benefícios, se existem, como encarar e o que a gente pode levar dessa experiência para a nossa vida na escola. Lembrando que o CIEI, Bia, ele é organizado por um conjunto de mais de 10 entidades. Eu vou falar aqui, se eu esquecer alguma, as pessoas me conhecem, sabem que minha memória sempre foi ruim, mas é a Fundação SM, o SEMPEC, o SEDAC, o Centro de Referências em Educação Integral, a Fundação Roberto Marinho, o SESC, o Canal Futura, o CIEDES, o Instituto Rodrigo Mendes, o Instituto Alana. Acho que só, se eu lembrar. Estou pegando a minha colinha aqui, mas acho que você falou todo mundo. Então, Alana, SEDAC, SEMPEC, CIEDES, Centro de Referências em Educação Integral, Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, Instituto Rodrigo Mendes,
Instituto Tomiotaki, SESC e SM. Então, eu tinha esquecido do Tomiotaki, que é um parceiro maravilhoso, por sinal. E o interessante é que a gente tem trabalhado juntos, em épocas que nós tínhamos mais recursos, em época feita de agora que a gente tem basicamente nenhum, mas a gente consegue manter articulação. Eu acho que a gente tem praticado a educação integral, porque a gente se reúne, decide tudo no coletivo dos representantes dessas entidades, e temos esse apoio, que é um apoio que enriquece muito, porque a gente define a pauta, nós definimos a pauta, definimos a metodologia, as pessoas que iriam falar, com estes parceiros que são fundamentais, porque a gente está com um grupo que se articula com diferentes setores da sociedade civil. O Instituto Tomiotaki, que marcadamente é da cultura, mas que tem um trabalho com educação integral muito legal, os outros já com uma trajetória muito estabelecida na educação, e a gente sabe que esse é um momento importante para que possamos aprofundar os nossos conceitos e a nossa concepção de educação integral, e que a gente está se colocando como sociedade civil à disposição para colaborar com quem está na ponta fazendo a política pública e enfrentando este imenso desafio, que é esse desafio da quarentena nas escolas. Joia, bacana. Vamos, então, conferir o evento amanhã. Então, como a Pilar disse, vai ser transmitido ao vivo, entre 16 e 18 horas, no horário de Brasília, certo, Pilar? Certo. Legal. E, então, eu coloquei aqui nos comentários desse vídeo os links para o Facebook e YouTube da Fundação SM, para que vocês tenham acesso fácil. Mas também, se preferirem, digitar, então, é o facebook.com/fundação, Fundacal, SM Brasil. Ou no YouTube, youtube.com/c/Fundação SM Brasil. Legal. Então, Pilar, sempre é bom a gente retomar um ponto inicial para a nossa reflexão, né? O que é educação integral e o que parece, mas não é educação integral? A primeira questão é que a gente sempre gosta de explicar que educação integral não é necessariamente tempo integral, porque tem muita gente que tem falado, discutido conosco nas redes, conversado, que nessa hora de pandemia, com os estudantes em casa, não tem educação integral. Então, tem sim. A educação integral que a gente fala é uma concepção de educação que parte do seu estudante real. Então, agora na quarentena, como estão nossos estudantes? Essa é uma ação da educação integral importante, uma busca ativa, saber quem tem acesso à internet, quem não tem, quem tem familiares em casa que possam ajudar ou não, quem está acessando, quem está recebendo os exercícios. Cada município tem atuado de uma maneira, e alguns municípios fazem atividades online, mas muitos estão enviando atividades para a casa dos estudantes. Então, o primeiro ponto, assim, a educação integral se faz num território de verdade. Você não pode planejar o currículo lá no escritório do secretário na capital e mandar para todo mundo tem que se envolver. E esse currículo tem que ser transformado num projeto político-pedagógico de cada escola. E esse PPP, agora, ele vai ter que ser modificado. Então, o PPP que foi feito no final do ano passado, ou no início deste, de acordo, né, com o que a gente entende por educação integral, ele não está engessado. Então, ele pode ser refletido e adaptado a essas condições. Então, essa é a primeira questão. A gente está organizando a escola, quando da educação integral, a partir da vida real. Quem são nossos alunos de verdade, quem são nossos professores, quem são os pais, onde essa escola está, como vivem nossos alunos. Para fazer isso, você hoje não precisa ir de casa em casa. Não é recomendado
pela saúde, não é recomendado, né, pelas autoridades sanitárias do Brasil, mas existem muitas outras formas de nos conectarmos com essas famílias, com essas mães, com esses pais, com os avós, para acompanhar a vida de cada um dos nossos estudantes. Depois é importante lembrar que estes estudantes estão vivendo situações, às vezes, muito diferentes. Então, cidades feito Manaus, que a pandemia está muito agressiva, está muito disseminada, né? Tem uma diretora de escola nos disse que tem muitos alunos que estão perdendo seus avós, que eram seus cuidadores. A escola precisa saber disso, porque para planejar o agora, para não também manter o vínculo, que é outra coisa importante da educação integral. Esses estudantes não podem se sentir em férias, a não ser que a rede tenha decretado férias. Eles não podem se sentirem abandonados pela escola, assim, quando voltar daqui 2, 3, 4 meses, ninguém sabe, né? Tem que ter tido esse vínculo, esse acompanhamento, para ele saber que ele é importante para a escola, que a escola se preocupa com ele, porque isso é a questão da aprendizagem. Eu não vou querer que depois de 3 meses, cada um em sua casa, sem nenhuma conexão, que eles voltem para a escola e a vida recomece como se tivesse sido interrompida, né, no dia que entramos em quarentena. Então, se a gente pensar a educação integral, traz estes espaços de reflexão e traz esse norte para as nossas políticas. Joia. Então, a importância de adequar a esse momento, né, Pilar? Que a educação integral, ela vai se adequando aos contextos, às diferenças, né? Exatamente. Legal. Eu queria agradecer aqui algumas das pessoas que estão nos assistindo, né, os municípios em que elas estão. Então, Mirassol, São Paulo, Arantina, Minas Gerais, Campos do Jordão, São Paulo, São José da Vitória, Bahia, Riversul, São Paulo, Urandi, Bahia, Bom Despacho, Bom Despacho tem estado bastante por aqui, em Minas Gerais, Belo Horizonte, Araxá, os 2 em Minas Gerais, Limoeiro, Pernambuco, e outros tantos municípios que registraram aqui. Muito obrigada pela presença. Então, por favor... Eu vou mandar um abraço especial para Arantina. Arantina é a minha cidade, onde meus pais se fixaram. É uma cidade pequenininha do sul de Minas. A secretária é a Daniela, e tem a Ana Paula, diretora de escola, e a gente tem começado a conversar sobre o que fazer nessa pandemia. Então, que bom saber que a Arantina está aqui nessa roda de conversa. Muito bom, muito bom. E, Pilar, como que as secretarias municipais de educação e os gestores escolares podem contribuir para que essa educação integral ocorra na prática neste momento? Você falou um pouquinho já, né, do PPP, por exemplo, né, da importância de adequar o PPP junto às escolas, mas fala um pouquinho mais, por favor. Tem que ter um grupo da secretaria, eu chamo de criar uma sala de situação, que não precisa ser uma sala física, que é ter um grupo de pessoas que todo dia elas conversem pela manhã, que a secretária faça, né, uma lista do que é que está sendo feito por cada um. Então, tem a questão da merenda, da alimentação escolar, é uma ação. A entrega de atividades é outra ação, mas isso não pode ser espontâneo e não pode ser criado todo dia de manhã. Então, esse grupo tem que se reunir, tem que ter uma intersetorialidade, porque a secretária ou o secretário de educação tem que ir lá conversar com a saúde, não ir lá fisicamente, a gente fala isso porque a gente tem esse vício, né? Mas nós temos que saber o que a saúde está precisando, a assistência social, se tem ações da cultura, e mostrar quais são as ações da educação. Então, a gente, primeiro, ter esse grupo. Segundo, consultar sempre diretores e professores. É muito desagradável quando professores ficam sabendo das decisões
às vezes pelos pais, ou por um WhatsApp que chega da secretaria, porque ele se sente à parte, assim, esse negócio não é comigo, são decisões lá da secretaria. Eu defendo muito que a gente haja coletivamente, não é cair assim, só faz se todo mundo aprovar, não é isso. Mas lembrar que você tem que ter a legitimidade dos grupos de profissionais das escolas, porque eles é que vão tocar, implementar, assumir. Então, quanto mais coletivamente essas decisões forem tomadas, mais respaldo elas terão. A outra questão é que, em cidades pequenas, as secretarias podem e devem manter um vínculo com as famílias. E esse vínculo pode ser feito através de WhatsApp ou através de um comunicado de carro de som que passe pelas ruas da cidade. Né? Tem esse sistema de alto-falante, né, em muitas dessas cidades, que também pode funcionar agora, mas para que a comunidade seja informada das ações da secretaria. Eu não gosto de ficar falando da gente fazer educação à distância, aulas online e usar as ferramentas como essa que a gente está usando agora, ou o Zoom, ou isso, aquilo, porque as condições são muito diferentes. Eu escutava uma fala agora de manhã de uma educadora, que é diretora editorial de uma editora, e ela dizia, nós estamos na mesma tempestade, mas em condições muito diferentes. Tem gente de iate, né? Tem gente de transatlântico, tem gente de jangada, mas tem gente que está nadando no meio da tempestade. Então, é preciso saber as condições e pensar as políticas públicas que garantam a manutenção desse vínculo, né? O acolhimento dessas pessoas. Então, se tiver condições para que todos tenham atividades online, não tem nada que impeça. Não vai substituir a escola. As mães, pais e cuidadores em geral dessas crianças estão sentindo muita dificuldade de manter a concentração de crianças de 7, 9, 10, 12 anos por 3, 4 horas em frente a um computador. Então, imagina se em situações de classe média, que tem internet, que tem mesa, que tem isso tudo, se é difícil, né? Imagina na imensa desigualdade brasileira, como é que as condições de acesso são diferentes. Cabe ao secretário, cabe ao gestor público conhecer essas condições. Assim, ele não pode desconhecer e ele não pode fazer política que atenda apenas metade. Né? Falar, 50% aqui dão conta de fazer essas atividades e os outros 50%, quando voltar, a gente vê. Isso não pode ser uma postura de um dirigente municipal ou estadual de educação. Tem que ser para todos. E a gente começa a ver coisas interessantes nessa pandemia. Uma delas é que eu tenho visto algumas pessoas defenderem que o acesso à internet para todos os estudantes brasileiros tem que estar incluído como item de cesta básica, né? Como vacinação. O Estado tem que garantir, o poder público, ou então ele não pode fazer políticas que dependam do acesso à internet, se o acesso à internet é tão desigual. E a gente sabe que é um instrumento também de democratização. Então, essas coisas estão entrando nas nossas pautas de dirigentes, então, vão passar a ser discutidas com mais força, e todo essa crise, quando a gente voltar, a gente sabe que vai voltar diferente. A gente sabe, pelo que os cientistas têm dito, que essa crise só se resolve com o desenvolvimento de uma vacina. Tem muitos grupos no mundo atuando para descobrir a vacina, mas enquanto essa vacina não for universalizada, a gente vai viver essa situação de abre e fecha, de abre e fecha. E o dirigente de educação e sua equipe, né, tem que estar muito ligado, a todo esse movimento. Perfeito.
Então, a gente tomar muito cuidado com as notícias mentirosas, né? Isso que a gente já acostumou chamar de fake news, porque às vezes espalha pela cidade, ou sobre merenda, ou sobre avaliação, ou sobre provas, e a secretária tem que estar muito bem informada. Então, o Conviva, para mim, é o grande espaço do gestor municipal para ele se manter atualizado e com uma rede de apoio, né, para suas decisões, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não disseminar notícia falsa, que a gente acha que é bobagem, mas não é. Então, o secretário, o gestor municipal, o dirigente municipal de educação, tem que ser a pessoa com mais informação, e informação que você cheque as origens, porque tem muitos sites hoje que você checa se a notícia é verdadeira ou não, antes de espalhar, porque quem está espalhando não é a pessoa Pilar, quem está espalhando é a secretária, quando eu fui, né? Pilar é uma outra coisa. Então, se o pai fala, eu recebi da secretária municipal. Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade grande para os dirigentes municipais de educação, e a gente tem que estar muito atento com isso, porque a gente não pode fazer política e tomar decisões públicas baseado com base em informações frágeis ou falsas. Joia, bacana. Queria dar um aviso aqui. Lembrar de algumas reportagens e materiais que a gente fez nos últimos tempos e que teve a Pilar como nossa entrevistada. Então, uma delas foi publicada em dezembro e fala sobre projetos de leitura. Para acessar, vocês entrem no Conviva e na área de notícias, preencham no campo de busca o nome Pilar Lacerda, e então vocês vão encontrar o texto e os vídeos sobre o assunto. Eu vou colocar aqui também no comentário desse vídeo o link direto da reportagem. E a gente também fez reportagens sobre as 2 últimas edições do Seminário Internacional de Educação Integral. Para ver os conteúdos tratados, também entrem ali na área de notícias e digitem no campo de busca o termo CIEI, né, que é Seminário Internacional de Educação Integral. E vocês também encontram o acesso direto para os links nos comentários aqui desse vídeo no Facebook. Pilar, voltando ao CIEI, vocês reuniram diversos depoimentos de professores, estudantes e gestores sobre como estão se sentindo nesse momento da quarentena e quais propostas estão sendo realizadas e o que gostariam que se mantivesse depois. Você falou sobre esses depoimentos no comecinho da nossa conversa, né? São 20, né, Pilar? 20 depoimentos? 20 a 25 pessoas, mas é em torno disso. Legal. E quem participar amanhã do CIEI vai poder ouvir todos esses depoimentos na íntegra, mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que foi dito, quais são as suas reflexões a partir dessas falas. Eu não posso dar spoiler, né? Então Isso. eu espero que seja todo mundo amanhã conectado às 16h para assistir nossos colegas, mas algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, como que isso foi totalmente inesperado. Como a sensação que as pessoas falam é a sensação de um choque, de uma ruptura, de uma mudança muito abrupta e sem planejamento, que é uma coisa comum a nós todos. Ninguém se planejou para isso, porque isso não é uma coisa que se planeja. Depois, muitos falam da dificuldade do acesso à internet, da dificuldade de manter o contato, mas falam também, é uma coisa que me chamou muita atenção, de como as famílias aprofundaram seus vínculos com a escola e como é importante, depois que a gente voltar, que esses vínculos sejam mantidos e fortalecidos, porque tem eu acho que é uma consequência disso tudo, mas que ela é importante, que é a valorização do profissional da educação. Quer dizer, muitas mães e pais estão vendo o que se eles não conseguem fazer aquelas atividades, manter a concentração de 2, 3, 4 crianças, imagina
o professor, a professora que lidam com 25, 30, 40, né, dentro da sala. Então, tem muita coisa que a gente está vendo do papel do professor. E é importante que a gente fortaleça esse vínculo e fortaleça essa relação, né? Qual é o espaço de aprendizagem, que é a escola, mas que isso não acontece sem o envolvimento e atenção das famílias destes alunos. Então, essas coisas ficaram muito fortes para mim, né, no depoimento dessas pessoas. Legal, bacana. Eu queria agradecer aqui mais algumas participações. Levei uma bronca de Vila Velha, no Espírito Santo, que eu não citei aqui. Então, Vila Velha está presente desde o comecinho. Entre Juiz, no Rio Grande do Sul, Serra, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, a nossa articuladora do Conviva no Rio Grande do Norte, Isidro, no Rio de Janeiro, Morrinhos, Goiás, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Itapejara do Oeste, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Curitiba, Cândido Mota, São Paulo. É isso aí. Goiânia. Obrigada, pessoal. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso vídeo. E, Pilar, eu gostaria de ouvir uma mensagem sua para as secretarias e para os gestores. A minha sugestão é que você tentasse responder a questão do CIEI deste ano, que é como ensinar e aprender neste período de pandemia, qual o papel da educação integral? Antes disso, eu também quero mandar um abraço para a Serra, que é um município colado em Vitória, no Espírito Santo, um município grande, e que tem um projeto de educação integral muito interessante, que vale a pena olhar e conhecer. O que eu vejo, Bia, da minha experiência com essa pandemia, eu tenho 64 dias, né, isolada aqui numa casa em Minas, que é a minha terra, meu apartamento em São Paulo, nem sei quando eu volto, é que a gente também, pessoalmente, a gente tem a oportunidade de refletir sobre os nossos hábitos, sobre as nossas, o nosso antigo normal e tentar, quando a gente voltar, não voltar como um piloto automático para o modo anterior. A gente vai ter muitas possibilidades de trabalhar novas metodologias de ensino, novas formas de garantir a aprendizagem. E apesar de toda essa crise, da tristeza desses mais de 16 mil brasileiros que morreram nesse período de 2 meses, a gente também tem a oportunidade de repensar a escola, repensar com espaços mais flexíveis, com diálogos mais fortes da família, com os professores. Então, os gestores, eles, a partir de uma urgência de trabalhar diferente, ele também está aprendendo muita coisa nova. Eu brinco que eu jamais sentaria aqui e ficaria aprendendo o que é o Zoom, o que é o Google Meet, o que é o isso, aquilo, e de repente essa crise me fez sentar e trabalhar com diferentes formas, com diferentes ferramentas. E isso é possível para os gestores. Então, eu acho que a gente pode voltar com uma concepção diferente de que o espaço da sala de aula é o único espaço onde se aprende, né? E é importante, na volta, a gente acolher estes alunos e alunas e a gente perceber a diferença do processo de aprendizagem, né? Evitar que você faça no primeiro e no segundo dia uma avaliação diagnóstica. Não, aprofunda esse laço, faça essa avaliação de maneiras diferentes e evite excluir qualquer pessoa, porque você tem que garantir o ensino e a aprendizagem, e a reprovação nesse momento não garante nada disso. Então, o gestor tem que ter uma política que garanta para todos o acesso a diferentes formas, né, de aprendizagem e que ele também garanta que todos sigam em frente. Não dá para deixar nenhum para trás. Isso tem que ser um lema nosso,
porque essas calamidades e epidemias e pandemias e etc., elas vão prejudicar, numa sociedade desigual feito o Brasil, as pessoas mais frágeis, mais pobres, aqueles chamados invisíveis. O próprio presidente da Caixa falou, a gente tinha 40 milhões de brasileiros invisíveis. Isso é inconcebível. E cabe a nós, educadores, e principalmente a vocês que agora estão na gestão pública, né, estabelecer que ensinar e aprender acontece de maneiras diferentes, em lugares diferentes, mas tem que acontecer para todo mundo. Legal, bacana. A gente recebeu um comentário aqui da Genire Almeida, que é repensar a escola por um viés de equidade e responsabilidade na perspectiva emocional do professor, no processo de aprendizagem dos alunos e docentes, e garantir uma relação harmoniosa escola e família. Bacana. Que bacana. Pilar, então estamos terminando mais essa. Que bom, Bia, eu adoro essas conversas com vocês. Eu também. Primeiro porque muito. eu adoro Conviva e porque vocês organizam de uma maneira muito interessante. Esse também é um espaço de aprendizagem para nós todas. É isso aí. Então, agradecemos pela companhia de todo mundo que está aqui nos assistindo. Esse vídeo continua disponível aqui no Facebook e será disponibilizado no YouTube e na galeria do Conviva. Por favor, divulguem para sua rede. E a gente espera vocês na plataforma. É o www.convivaeducacau.org.br. Obrigada, Pilar. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Beijo para todo mundo.